São 15 horas e 21 minutos, o Duas na Tri está de volta. O caderno de atividades no Objetivo foi uma inovação nos anos 70. Até então, o comum em todas as escolas eram os livros didáticos. Entretanto, nos livros didáticos não havia espaço para o aluno escrever. Era só ler mesmo. Os cadernos de atividades do Objetivo inovaram justamente por essa razão, por ter espaço para ter um espaço, para o aluno escrever e fazer os exercícios. E hoje, esse conteúdo está sendo digitalizado. Para falar sobre o conteúdo online, vamos conversar com Sônia Bercito, que é coordenadora de produção do material didático do Colégio Objetivo. A Sônia também é professora de Geografia, História e Artes Visuais do EAD, que é o ensino à distância. E com Alexandre Ponzetto, que é gerente de produções multimídia do grupo Unip Objetivo. E ele que também é coordenador do curso de Artes Visuais do IAD, o ensino à distância do Objetivo, da Unip. É um trabalho conjunto, vocês, é isso? A gente está numa parceria aí muito interessante, muito gostosa, produzindo games, a equipe do Alexandre produzindo games e a gente ajudando na parte pedagógica, discutindo, os professores. Conta pra gente, como que você ajuda, qual é a sua parte nessa história? Olha, esse produto, o conteúdo online, esse recurso, na verdade, que nós estamos disponibilizando já para os professores e, na sequência, a gente está começando também a disponibilizar para os parceiros do sistema de ensino, foi desenvolvido pelo setor de tecnologia, Aí o Alexandre explica melhor. Na verdade, ele é todo o nosso conteúdo impresso, digitalizado e disponível para os alunos, disponibilizado, então, pelos meios digitais que existem hoje, seja pelo computador, pelo tablet, mesmo pelo aplicativo no celular, mas é o nosso material didático inteiramente digitalizado, com uma ferramenta de busca muito poderosa, e que facilita muito o trabalho dos professores e o estudo dos alunos, que é isso que a gente quer. Nossa, que bom, hein, Alexandre? Então vamos lá. Vamos lá. O Alexandre, e gerir, posso imaginar, o Objetivo, 50 anos, a Unip também, lá uns 30 anos e tudo mais. Juntar tudo isso e fazer a gestão desse conhecimento todo não deve ser tarefa fácil. Não, na verdade não foi ao longo desses anos, Ale, coloca pra gente aí a produção, coloca a tela número 1. Vai ter um corte ali. Colocou. Eu trouxe alguns recursos rectológicos, a gente pode, o nosso ouvinte pela rádio não vai estar... mas na internet o internauta pode ver. O internauta pode ver. E eu vou procurar descrever com maior riqueza de detalhes para que o nosso ouvinte não perca nenhum desses detalhes, A história do Objetivo se dá, então, ali em 1965, seria o início, E a elaboração desses conteúdos, que é composta pela professora Sônia e demais professores, eles começam a escrever esses materiais. E esses materiais, a princípio, eles passam a ser catalogados, passam a ser armazenados, a princípio, de forma física. No momento posterior, conforme a tecnologia vai chegando, com os computadores em sala de aula, e o Objetivo é pioneiro nisso, começa a catalogação de forma digital desse grande acervo. Aí já é o segundo desenho ali, o azul. Isso, exatamente. É o segundo, que bonitinho, é uma máquina. Já tem um computador ali em cima. Isso, já é uma transição, Vocês vão ver que há uma escrita propriamente dita manuscrita, das letras offsets, tipografia, enfim. Passa por um processo ainda de tipografia, passa então pelos computadores, até chegar na palma da mão, que é o que a gente vai falar hoje, que é o conteúdo na palma de sua mão. Quando a gente está falando disso, do grande banco do Colégio Objetivo, nós temos mais de 20 mil títulos, 40 mil videoaulas gravadas. Então, para cada um desses conteúdos, desse precioso material que foi elaborado pelos nossos equipe de professores, eles chegam num ponto e apontaram para algumas direções onde nós tínhamos alguns déficits, alguns questionamentos. Como é que a gente entrega agora esse material impresso para o nosso aluno? Entregamos a mesma coisa para ele? Esses eram alguns questionamentos. Porque se ele já tem o material impresso, é vantagem ele ter o espelho disso apenas em sua mão. Então, junto com a equipe de professores, nesses brainstorms, nessas chuvas de ideias, nessas trocas de ideias, passamos então a nos questionar qual era a melhor forma. E a forma a qual nós passamos a pensar foi dar movimento a esses objetos de aprendizagem. Coloca a próxima tela para mim, Alexandre, por favor, a 2. Que são a disposição desse grande banco de conteúdos.
Então, nós temos ali esse grande banco de conteúdos organizado da seguinte forma. Nós temos o conteúdo propriamente dito, né? Onde o aluno ele pode acessar de qualquer ponto, né? E basta que ele tenha um básico sinal de internet. Se ele não tiver, ele pode fazer download desse material. Nós temos ainda desse mesmo banco de conteúdos a organização de um grande catálogo de imagens. Videoaulas, jogos, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais isso adiante. Mas o que é interessante? Vamos pensar hoje no que os usuários têm em termos de tecnologia. Eles têm o Google, por exemplo, mas o Google, quando você coloca, ou o Bing da Microsoft, você coloca o usuário para acessar um determinado conteúdo, você não tem muito controle para onde esse usuário está indo, para onde essa criança está indo, para onde esse consumidor aí de serviço está indo. Dentro da nossa base, semelhantemente, com algoritmos semelhantes de buscas, não é? Ele busca dentro de uma base preciosa de dados e nós temos o controle total do que o aluno percorre, do que ele acessa, do que ele precisa, quais são as aulas mais difíceis, quais são as aulas que nós precisamos desenvolver conteúdos interativos como games e simuladores, para que eles possam, de fato, aprender esse conteúdo de uma forma mais interativa, né, modificar um pouco a entrega desses conteúdos. Acho que é importante ressaltar isso que o Alexandre está falando, né? Porque quando a gente diz que existe uma ferramenta de busca dentro do conteúdo online, é uma busca que é feita num conteúdo controlado e uma maneira que hoje costuma se dizer que, na verdade, o professor hoje, além de ser ter a função de orientador do trabalho de sala de aula, face, né, a quantidade de informação a que se tem acesso pelas mais diferentes formas, né, a necessidade de haver uma curadoria dos conteúdos, para que sejam conteúdos cientificamente confiáveis, para que seja, a gente está vivendo essa época das fake news, né? É verdade. Em que é necessário que haja efetivamente um auxílio do professor, no momento em que os alunos ainda não têm a maturidade intelectual suficiente para poder, né, muitas vezes navegar sem uma orientação, né? Que seja feita essa curadoria de conteúdo, né? Mesmo no universo particular, né? Porque você está ali dentro desse conteúdo online, né? Em tese, exatamente. Né? Todo esse material, cuidado, mas precisa de uma curadoria ali dentro. A gente está fazendo a curadoria quando coloca o material didático dentro desse recurso, né? Porque ele tem como buscar, digamos, ele quer conhecer alguma coisa sobre vulcões, né? Se ele entra na internet, no Google, ele vai para N possibilidade de, né, ter acesso a informações sobre vulcões. Dentro do conteúdo online, ele vai encontrar informações sobre vulcões em níveis de profundidade crescente, mas confiáveis, né? Que já foi feita essa curadoria. Interessante. É um Google particular, mas e já com a curadoria feita, né? O que é super importante também, porque quando você está numa pesquisa, né, Alexandre, eu acho que isso também é muito comprometedor, né? Você disse Google até interessante, mas eu diria ainda que seria uma grande enciclopédia digital. É uma grande enciclopédia que o aluno pode percorrer esses diversos objetos de aprendizagem, conteúdos, textos, exercícios, e estudar tudo isso, tendo esse recurso na palma de sua mão, né? Por exemplo, um aluno que vai para o vestibular. Não, ele carrega, então, aqui um dispositivo, como esse, nós temos aqui, os celulares estão nas mesas, ele tem ali todo o conteúdo de sua série, das séries anteriores, das séries posteriores, então ele pode acessar esse conteúdo. Bom, e chega num momento que eu não falo assim, olha, só o conteúdo textual não me atende. Então, para cada um desses conteúdos, nós disponibilizamos para os nossos alunos também videoaulas. Então, o professor tem uma espécie de professor particular. Ele pode assistir aquela aula uma vez, duas vezes, quando ele quiser e no local que ele estiver. Essa é uma relação bastante interessante. Então, o aluno ele pode ter, no caso, uso do impresso. Do impresso. O digital, que é o mesmo do impresso, só que com outros recursos. Com outros recursos, exatamente. Isso, tá. Isso. E também você tocou num ponto que é interessante. Ele vê na hora que ele quiser, a hora que ele puder. Isso, assim, até pegando uma carona aí nessa questão da televisão, né, que a gente acompanha muito de perto. Mas, assim, as pessoas estão assistindo o que elas querem na hora que elas querem. E não mais aquele espectador, o telespectador que ficava ali na frente da televisão esperando a novela das 8 começar. Você tocou num ponto muito interessante. A gente que lida, né, com as novas gerações, eu tenho filhos que já não são, assim, tão novinhos, mas que eles já apresentam esse tipo de comportamento. Eles têm muito pouco interesse por veículos que não tenham algum tipo de interatividade.
né, que seja a televisão, né? Eu sou da época em que você sentava, né, na televisão e ficava guardando os programas, as novelas, ou gravava, né? Não, eu sou anterior, nós somos anteriores das possibilidades de gravar, Silvia. Mas, de qualquer maneira, é uma geração diferente. E acho que a palavra-chave para essa geração hoje é interatividade. O interesse dos nossos alunos, das gerações mais novas, né, os tais nativos digitais do Mark Prensky, né, que disseminou esse termo, né, de imigrante. Nós somos imigrantes digitais. Eles são nativos digitais, né? É verdade. E para eles o mundo implica em você poder participar, manipular, interatividade, né? Mas não tem um desinteresse em usar o impresso? Se eu tenho o digital? Não, a gente não observa isso. Acho que ainda existe uma coexistência muito grande entre... Gosta do caderno, não sei, de o futuro escrever. a gente não sabe, né? A gente tem visto cada vez mais uma transição, digamos, para os meios digitais, né? Os jornais, a gente sabe disso. Mas ainda o físico do papel, né? O escrever, né? A gente percebe que ainda há um interesse muito grande. Não perde, né, Alexandre? Bom, está coexistindo. O futuro não sabemos, mas está coexistindo, sim. E é algo interessante, que tem um profissional dessa área que é chamado design instrucional, né? É um cara que pensa o design tanto do impresso quanto das mídias superiores, né, que a gente vai chamar lá das digitais. Então, para esse cara que pensa o impresso, tem que pensar diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, no caderno do Objetivo, eles têm recursos que na época nem pensados. Um modelo híbrido, por exemplo. Existe algo que é chamado QR Code, que é um endereçador, né? Que a gente coloca, para quem não sabe, o QR Code é uma imagem que ela carrega alguns parâmetros, né? Que quando você passa o seu celular sobre aquele QR Code, ele submete para mais informações. Então, o modelo nosso de caderno também já é um modelo tecnológico, digamos assim. Ele é um modelo que ele conversa bem tanto com o digital, o impresso conversa bem ambos, né? Digital e impresso. Que legal. E essa relação é muito importante, porque agora o caderno, então, que andava um pouco distante da técnica, ele passa a se aproximar. Então, o aluno tem um caderno, preciso rever isso daqui. Ele passa o celular dele e vai para um universo que a gente chama de uma hierarquia infinita de dados. Ele vai embora, ele vai colocando isso, mas, claro, sempre, quando a gente fala do grupo, no objetivo, há um preciosismo em cima dessas informações, uma vez que essa autoria de material, como a Sônia disse, da curadoria, é importante para que o nosso aluno veja aquele conteúdo que foi pensado para ele em cada um dos níveis de escolaridade. Esse QR Code, que, né, como o Alexandre está mencionando, ele vem impresso no nosso caderno de atividades atualmente, ele remete sempre a links também selecionados pelos nossos professores. Né? Então, sempre existe esse cuidado de ter a informação confiável e adequada para a faixa etária, né, do nosso aluno. Agora, é importante ressaltar também, o Alexandre me fez lembrar, que tudo que é produzido, né, nesse mundo digital que o Alexandre faz parte, em termos do material didático do colégio, ele é articulado com o impresso. Então, existe toda uma articulação entre o material impresso e aquilo que é produzido em meios digitais, como, por exemplo, os games, né? Os games educacionais, que é uma coisa que tem tido um resultado muito importante e que vale a pena a gente conversar sobre isso também. Os games, por favor, Alexandre, Vamos que lá. Games são esses? Quando a gente pensa em games, o objetivo tem um diferencial muito significativo, acredito eu, até por estudar um pouco os concorrentes também. O objetivo, ele não compra tecnologias nesse sentido. Ao contrário, o objetivo, ele tem um investimento próprio, né, como uma característica do próprio grupo, ter inovações nesse setor. Os jogos, quando nós produzimos jogos, não são simplesmente, como é que fala assim? Entretenimentos. Esses jogos, eu trouxe até alguns para vocês aqui, né, tá, o pessoal que está assistindo, alguns documentos, design de games aqui, vocês darem uma olhadinha. O que são? São documentos que eles vão trazer uma série de características dos jogos desde as suas fases iniciais. Então, o professor, junto com um roteirista, olha só como se dá, né? Vocês aqui na rádio, vocês pensaram num roteiro para esse programa. Para os jogos, a mesma coisa, a mesma dinâmica. Um roteirista, junto com a equipe pedagógica, com o professor, ele faz a elaboração de toda essa rota, de toda essa elaboração, pensa nos rafts, nos desenhos, nas ilustrações, vai pensando nos objetivos pedagógicos, a professora Sônia pode dar mais características e detalhes em cima disso, e vai dando uma sequência, e até que se
chegue num resultado final, onde nós vamos falar, esse jogo atende um propósito pedagógico. Então, as nossas aulas preferenciais para desenvolvimento de jogos são aquelas que os alunos têm mais dificuldades em aprender um conteúdo. Por exemplo? Não, aqui, já estamos falando aqui, grandes navegações. Grandes navegações. As crianças têm dificuldade de aprender É um grandes assunto navegações. muito importante, né? E que envolve muitos personagens, muitos roteiros diversificados. Então, a intenção foi facilitar a compreensão do aluno. Então, como a Alexandre estava dizendo, sempre se parte de um objetivo pedagógico, né? Vocês escolhem, tipo assim. Pelo professor. Tá Cada tendo professor dificuldade da nas sua grandes disciplina, navegações. junto Tá. com o coordenador de disciplina, decidem quais são os assuntos de interesse para a produção de um game, né? Feito isso, aí o trabalho é feito conjuntamente com a equipe de tecnologia, né, em que hoje a gente estava até comentando antes, nós temos hoje 30 pessoas exclusivamente dedicadas à elaboração de games, juntando jovens, professores, músicos, desenhistas, desenvolvedores. Nossa, isso é uma superprodução de Hollywood. É uma superprodução. Mas os games Meu são Deus. fantásticos. Eu até trouxe um trechinho de um jogo. Vamos repetir para nós aqui, Vamos por lá. Grandes Navegações, por favor. Esse é um jogo que ilustra bem, né, a combinação do impresso, né, com esse novo modelo de interatividade. Ali a gente tem Bartolomeu Dias, né? Eu já sei, né? Porque eu também participo do desenvolvimento do jogo. Ele vai contornar ali o continente africano, né? Você aprende também, né, Alexandre? Sim, claro. E aí... E olha ali, e todo o patrimônio histórico que coexiste ali nas grandes navegações, por exemplo, o Egito, né? Stone Age... como é que fala? As construções dos Incas, etc. O aluno, ele tem uma relação com rigor histórico, né? Que são os patrimônios existentes ainda naquela época, né? Olha, que incrível! Então, tem uma mecânica que o aluno, ele visualiza de fato. Porque, num outro momento, aquele professor que não era um bom desenhista, por exemplo, mas tinha o domínio de levar aquele conteúdo adiante, ele tem mais possibilidades agora de levar o conteúdo de uma forma interativa. Então, o aluno, ele tem um aspecto geográfico e histórico. Então, nós temos ali história e geografia no mesmo ponto desse jogo. E outros navegadores convidam os alunos a participarem dessa história, né? Cristóvão Colombo a rota do Bartolomeu Dias, exatamente. como foi... Não, e é interessante que nós vivemos numa sociedade midiática, né? Hoje, quantos vídeos a gente recebe na parte da manhã, né? Então, quer dizer, vivemos para isso. Possibilitando uma aprendizagem com interatividade, que é o que eles mais gostam, né? E é interessante porque o game, ele não é entendido como algo que venha suprir o acessório, digamos assim, né? Não vem necessariamente para fazer uma revisão de conteúdo, ele pode ser uma abertura para o conteúdo, é para uma aprendizagem, digamos, central, né, do assunto. Tanto é que eles são pensados para serem utilizados tanto pelo aluno em casa, quanto também em sala de aula. Eles têm um tempo de mais ou menos 50 minutos que é possível jogar nesse tempo. Então, ele pode ser utilizado em sala de aula junto com o professor. Eu estava reparando, alguém está mexendo alguma coisa? O Alexandre está mexendo? O game já é assim? Quer dizer, o Cristóvão Colombo estava meio perdido, batendo em tudo ali? Na realidade, é uma visualização do próprio aluno, não é? O aluno não sabe como realizar aquela rota, então ele retorna ao conteúdo. Então, mas quem estava fazendo aquilo era o aluno? O aluno, exatamente. Então, é uma rota gravada do próprio Aí, aluno, assistida. Quem está fazendo é o aluno? Isso, exatamente. Mas ele sabe, quer dizer, ele aprende por onde ele tem que ir. Vocês estão ensinando. Isso, depois a gente vai alinhando com ele, vai colocando ele de volta na rota correta. Ai, sensacional. E a forma de aprender dessa garotada não necessariamente precisa de uma exposição daquilo. Ele vai por tentativa e erro, né? Eles têm novas formas de aprender. Outro elemento de realidade hoje, né? Que é tentativa e erro. Eles não precisa de manual de instrução. A gente lê manual de instrução, eles não leem, eles não precisam. Então, assim, o aluno, ele visualiza de uma forma que ele não esquece, mas tem mais algum aí pra gente? E não esquece mesmo, né? Eu tive a oportunidade... Por exemplo, Cidadania. Vasco da Gama, sensacional. Pena que você que só está na rádio não está visualizando. Mas eu acho importante destacar que a aprendizagem é efetiva, porque a gente às vezes tem um pouco de uma ideia que às vezes o lúdico, ele é mais uma distração, ele é mais um entretenimento, e a aprendizagem exige esforço, a gente sabe disso, né? Claro. Mas exige esforço e concentração, e que é o que mais prende a atenção.
e faz com que o aluno se concentre hoje são esses tipos de atividade. Com certeza. Eles ficam sentados horas jogando e aprendendo. E eles estão estudando. E eles estão estudando, né? Então, é uma linguagem próxima a deles, mas mais do que uma linguagem, é um acesso a uma forma de pensar do aluno. Né? Quer dizer, é o objetivo, o colégio objetivo pensando como que ele consegue se aproximar. É aquilo, né, que é o aluno na centralidade do processo de ensino-aprendizagem, que é o nosso norte, né? Colocar o aluno no centro. E é um método absolutamente exclusivo, porque é tudo desenvolvido aqui. Esses própria. Games todos são desenvolvidos aqui. Eu acho que o grande diferencial, como o Alexandre falou, é essa articulação do game com o material didático. Ele é um material didático também. Eu vi que no final não é só impresso. No final tem pontuação, né? Tem pontuação. Então, o aluno errou, ele vai, faz. Tem mais alguma coisa para mostrar? Tem, nós temos outros jogos também. Temos o laboratório de reciclagem, né? Você começou a mostrar o que é. Esse é uma experiência, que a gente está falando já no termo de simuladores, né? Então, o nosso aluno, ele tem a possibilidade de classificar alguns elementos, de catalogar coisas não recicláveis e recicláveis, através dos jogos também, do processo de gamificação. Ou, assim, algo que vai trazer uma realidade para ele, e que a gente chama da tecnologia verde, né? Como é que eu melhoro, né? No sentido de fazer reciclagem, às vezes na própria escola ou em sua própria casa. E nós passamos esse jogo, nós temos alguns relatos que os professores dividiram as turmas em sala de aula e fizeram 2 grandes grupos, né? O grupo 1 versus o grupo 2. E esses 2 grupos, eles disputavam de forma muito acirrada e eles absorviam esse conteúdo de uma forma interativa, né? Alguns autores, quando falam de jogos e simuladores, falam que o jogo tem uma relação muito direta com a cultura, não é? Quando a gente pensa cultura, valores, princípios, costumes, nós aproveitamos os jogos para justamente levar essas informações do material didático através dessas novas mídias. Essa é uma relação que nós temos conseguido bastante êxito. Com certeza. E que interessante isso que você está falando, o jogo tem uma ligação com a cultura? Com a cultura, exatamente. Huizinga, que é um dos autores, Roger Caluares, vão dizer que o jogo coexiste com a cultura. Né, que é um aspecto bastante importante, nasce junto praticamente. Um exemplo que um desses autores dá é aquela relação, por exemplo, que numa tribo, ou às vezes um bichinho ali, um animal, ele faz alguns ensaios de brincadeira, preparando para uma caça ou preparando para algo do tipo, e vai jogando, vai brincando, e esse conhecimento é passado. Então, quando se diz que é algo antigo, que tem essa relação com a cultura forte, é algo do universo simbólico, né? Que o jogo carrega em si. A vida, quando a gente pensa mesmo, é um próprio jogo, né? Existem seus objetivos, existem suas regras, existem seus desafios, e é algo muito, que a gente pode pegar, é muito parelho aí com a cultura, né? Em suas dimensões, respeitando, claro, suas dimensões, né? E esse lado lúdico também, né? De você ter esse contato de uma forma que guarda na memória, né? Já está comprovado realmente que esses jogos, o aprendizado é 100%, sim, né? Sim, ele é altamente eficiente em termos de aprendizado. A gente tem relatos de alunos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com uma aluna que me contou o quanto tinha sido importante aquele game numa véspera de prova em que ela não tinha, né? Não lembrava, né? Os assuntos e como ela tinha utilizado o game para poder lembrar das rotas e não sei o quê, das grandes navegações. Nossa, né? eu fico imaginando isso, Sônia, por exemplo, no vestibular, né? Porque vem a imagem, né? Exato, porque estudou o ano inteiro e tudo mais. Mas quando você mexe com o jogo, como mexe com a música, acessa outras áreas do conhecimento. E quando acessa, na hora que você está fazendo ali a prova, pode ser que... Acho que tudo isso ajuda, né, É Sônia? uma aprendizagem consistente, né? Porque não é aquilo que você lê e esquece. Você interagiu mesmo. Interagiu. Você tentou, você buscou um caminho, não foi aquele, foi para outro caminho. Estou pensando no caso das grandes navegações, né? Aquilo eu quero vai pra criando mim, um navegações. Eu posso ter esse game? Eu quero para mim, para eu aprender. Claro. Sensacional. Agora, em relação ao ensino à distância, quer dizer, isso é perfeito, né? Agora, ainda pensando no conteúdo online, né, que acho que é importante
deixar claro que o conteúdo online, ele além do material didático impresso, ele traz esses games, né? Então, os games, eles são possíveis de ser acessados pelo conteúdo online, tá. assim como as videoaulas, né? Também tudo incluso, tá tudo junto. No mesmo pacote e com uma ferramenta de busca. Então, você busca lá grandes navegações, você vai encontrar o material impresso, vai encontrar o game, vai encontrar uns links, né? Sobre o assunto, vai encontrar a videoaula sobre aquele assunto. Então, você tem todo ali, como eu disse, aquela busca, né, de conteúdos adequados, né? Tá, Silvana, então não é só o joguinho do Grandes Navegações. A Silvia já queria ir lá no joguinho. Eu vou guardar só com o joguinho, não aguento são mais. São mais de 20 mil títulos dispostos, 20 né? mil? Você havia feito uma pergunta sobre o EAD. Não, porque a pessoa que tem o ensino à distância é maravilhoso esse conteúdo, não é? Sim, por exemplo, isso, como nós estamos falando da mesma bandeira do grupo, o NIP Objetivo, o conteúdo online se estende até o EAD. Por exemplo, ele está disposto debaixo de uma estrutura do EAD, que, por exemplo, um aluno que entrou no curso no superior, ele tem alguma defasagem em relação a algum conteúdo. O conteúdo online ainda ele serve como uma espécie de, colocar bem entre aspas aqui, de nivelamento. O aluno não aprendeu muito bem sobre regra de 3, ou não aprendeu algum conceito. Ele retorna, ele consulta então esse conteúdo, ou seja, absorve novamente o conteúdo, novamente, tem a videoaula, tem exercícios, tem jogos, todas as possibilidades. E do conteúdo online ainda saem outros laboratórios, para vocês terem uma ideia. Esse grande repositório de conteúdos, esse grande acervo precioso elaborado por esses professores nesse grande timeline, né, de mais de 50 anos, eles servem para laboratórios, por exemplo. Tem, por exemplo, uma experiência de incêndio lá, que é utilizado no curso de Química, Educação Física também. Então, existem repositórios de conteúdo, que nós chamamos de objetos de aprendizagem, que vão atendendo a outras demandas também do ensino superior. Então, isso se dá por toda essa credibilidade dessa qualificação, da escrita desses materiais. O Alexandre, mas aí você está falando do conteúdo do objetivo que vai para o EAD também? Ele vai para o EAD. Que é utilizado Olha, que também. interessante. Quer dizer, por exemplo, eu não aprendi a equação do segundo grau. Você pode rever. Você pode rever conteúdo textual, videoaula, exercício, etc. Nossa. Tem que Olha, mas a gente novo. está falando, né, como deve mesmo, sobre o aluno, mas também precisa falar um pouco da importância do conteúdo online para o professor, porque ele pode utilizar em sala de aula e tornar a aula dele mais dinâmica, né? Ele não precisa, por exemplo, sair da sala dos professores carregando uma série de mapas para poder mostrar visualmente, ou entrar na sala de aula e ter que ficar fazendo busca no computador até achar o mapa adequado. Ele tem todos os mapas relacionados àquele material impresso que ele precisa, daquela aula que ele está dando, tudo ali disponível. Facilita totalmente. Né, só precisa ter um data show e uma tela branca e pronto, ele resolve a vida dele. Pode apresentar para o aluno detalhes do material didático e as videoaulas, né? Que pode ser usada pelos alunos como uma forma de estudo, em casa, se ele perdeu a aula. A videoaula, né, já é mais tradicional, tradicional, né? Mas pode ser utilizada também como um recurso bastante inovador, que dentro da modalidade de ensino híbrido, que são as salas de aula invertidas, né, em que o aluno ele não vai ter o primeiro acesso àquele conteúdo em sala de aula. Ele pode ver a videoaula antes, a escolha do professor, né? Ele monta a aula dele dessa forma. Ele vê aquela explicação antes em casa e o professor já chega preparado. Exatamente, já ativa os conhecimentos prévios daquele aluno, de forma que quando ele chega em sala de aula, se pode trabalhar habilidades cognitivas superiores, análise, síntese, né? O já professor vai analisar o conteúdo. Já vai analisar aquele conteúdo. Nossa, que sensacional. Né? E isso junto com o material didático impresso. Né? Porque aí ele vai fazer aquelas atividades propostas no material didático impresso. Quer dizer, não é aquilo que vai... o que nós vamos ver hoje? Não existe mais isso. Não precisa. Pode ser, mas pode não ser. Aí fica a escolha do professor, porque o grande motor da inovação mesmo é o professor. Porque o professor realmente não perde. A gente dá os recursos para o professor, mas é ele que vai, né, tornar a sua aula efetivamente mais dinâmica, mais próxima do aluno e com uma aprendizagem mais eficiente. Mas eu acho que a exigência também para o lado do professor também, né? Porque ele já viu ali, quer dizer, o professor tem que superar aquilo também, né? Por mesmo isso no que âmbito da discussão. O professor, cada vez mais, tem que ter uma qualificação melhor. Aquilo que o professor Almir estava falando na primeira
parte, O né? professor é superado em algum momento, né? Porque a informação hoje é muito tranquila para o aluno obter. O professor ele tem que estar além da possibilidade de fornecer informação, ele tem que ser capaz de, junto com os alunos, articular tudo aquilo de uma forma que seja realmente uma construção de conhecimento que seja a serviço da vida do aluno, né? Alexandre, estamos à frente, então, de muito, né? Nós já estamos no futuro. Sim, maravilhoso, só para a gente encerrar. E é interessante essa parte do professor, que da mesma forma que nós entregamos o conteúdo à distância para os nossos alunos, os treinamentos são feitos à distância para os nossos professores também e presencial. Então, nós também utilizamos o modelo híbrido, não é? Quando o conteúdo online foi pensado de tal forma a ser entregue também numa espécie de treinamento. Então, os professores têm capacitações que são dadas através do próprio recurso de entrega de conteúdos. Então, uma vez que a gente já tem isso de entregar conteúdos, entregar videoaulas, nós entregamos também os treinamentos através da mesma ferramenta. Então, isso também dá um certo dinamismo para capacitações do nosso time de professores, né? Sensacional. E eu fico imaginando, só para a gente encerrar, a responsabilidade desse grupo de professores, porque vocês são a base, né? Depois que foi feita toda a pesquisa e o material impresso, aí é que vai para o digital e isso então a gente é tem muito uma importante. Equipe, legal você falar isso, Silvia, porque a gente tem uma equipe de produção. Essa distinção entre o que é digital e o que é impresso, eu acho que é menos importante. O importante é que a gente tenha um conteúdo produzido de uma forma muito séria e a serviço da aprendizagem do aluno. E por vocês, né? E é um grupo do objetivo. Pessoal, além de ter um nível de conhecimento, né, extraordinário e necessário para isso, tem a experiência de sala de aula. Que todos aqueles que escrevem o material didático para nós, Sônia, eles isso é têm importante. experiência de sala de aula. Isso é fundamental. Quer dizer, não fica aquela pessoa teórica, não. É alguém que já viveu em sala de aula. E sabe o que precisa. O Luiz Felipe, que acabou de sair daqui, é um dos nossos autores. Tenho o maior orgulho de dizer, né? Ele é um dos autores do caderno de geografia do sexto ou nono ano. E grande experiência dentro da sala de aula. E vocês viram, né? Ele contando que ele tem em sala de aula. Então, além da produção inicial do material, os nossos professores autores, eles também aplicam aquilo que eles escreveram, né? E tem a possibilidade de uma reformulação, um aperfeiçoamento. Então, porque aí você junta a experiência e a vivência, né, Sônia? Isso é importante. E, Ponzeto, o desafio de vocês agora nesse momento para essa área é o quê? Bom, agora cada vez mais, né, da inteligência às ferramentas, né? E para isso nós precisamos dos professores. Por exemplo, são as trilhas de aprendizagem, para onde o aluno está indo, o que ele precisa de recurso, qual é a deficiência desse aluno, que ponto que a gente coloca para ele, avança ou retrocede. Então, dar inteligência nessas ferramentas é algo que a gente tem pesquisado bastante enquanto estado da arte. Daqui a dar uns 2 meses, aí chama a gente de novo. Tá bom. Professor Almir também falou que tem novidades, também muita coisa aí. Que legal, bom, Sônia. Gente, obrigada, viu? Sônia de Deus Rodrigues Bersito, coordenadora de produção do material didático do Colégio Objetivo, Alexandre Ponzeto, gerente de produções multimídia do Grupo Objetivo Unip. Alexandre, Sônia, muito obrigada. Foi uma Obrigada a vocês. vocês. Foi um prazer. Obrigada a vocês. E voltem daqui 2 meses. 2 meses. A gente chama. Tá bom.